Todo diretor tem uma história que começa muito antes de onde ele está hoje. E entender essa jornada é olhar além do crachá. O que motiva, o que desafia e o que faz a pessoa continuar mesmo quando precisa mudar a rota. E hoje, o ViaCast abre espaço para isso. Descobrir quem é que está começando um novo capítulo por aqui. Diferente, desafiador e cheio de oportunidades. Oi pessoal, eu sou a Aline Pucal, colaboradora da ViaCred, e chega mais que hoje o nosso papo tá mais do que especial. No último episódio, a gente conheceu um pouquinho mais sobre o Marcelo Marques, o nosso novo diretor administrativo de riscos da ViaCred. Suas motivações, suas curiosidades e o que mais inspira nessa nova fase. E hoje a gente recebe aqui a Luciana Brick Pereira, nova diretora de negócios da cooperativa. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada, Aline. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e um oi para todos que nos assistem. É legal receber você aqui e vou te fazer uma pergunta. Topa um desafio? Topo, né? Estamos aqui. Então vamos lá, porque a gente já começa com bastante emoção por aqui. Tá bom. Se a Luciana fosse se descrever, sem falar aquilo que ela faz, como é que ela se descreveria? Quem é a Lu? Legal. Desafio realmente, né? A Luciana é uma mulher natural de Blumenau. Embora por curiosidade, né, eu vivi muito pouco aqui, vivi até os meus 10 anos e recentemente, faz 3 anos que eu voltei a morar aqui. Casada com o Cássio, um contador, mãe de 2 filhos, o Lucas de 18 anos, a Larissa de 10, e uma apaixonada pelo cooperativismo, e aí aqui uma vírgula, não falando de cooperativismo como trabalho, tá, Aline? Tá bom. Mas como um modelo que eu acredito por, né, ter potencial para transformar o mundo. Lu, e conta um pouquinho pra gente lá do início dessa jornada, então, né? Quando a Luciana era criança, o que ela sonhava ser quando crescesse? Nossa, eu sonhava em ser professora, acredita? Só que hoje, quando eu começo a entender um pouquinho, né, o que eu faço de verdade, eu sempre gosto de fazer conexões que eu não me distanciei tanto, assim, daquele sonho primário, né? Que é da educação, que é do ensinar, que é do entender que o próximo sempre precisa de uma dica, e tem muito a ver com o desenvolvimento de pessoas também, então eu não me distanciei tanto, assim, né? Embora os desafios sejam um pouco diferentes, mas eu acho que tem conexão, sim. E tu falasse um pouquinho pra gente que viveu pouco em Blumenau e voltou. Isso. Pra onde que tu foi quando saiu de Blumenau a primeira vez? Eu saí de Blumenau, fui morar em Balneário Camboriú com 10 anos de idade, porque na ocasião meu pai recebeu uma oportunidade de emprego e fomos para lá. Então eu vivi muitos anos em Balneário Camboriú. E foi lá que tu começou o teu início de jornada de trabalho, então? Foi. Eu comecei no comércio em Balneário Camboriú. Comecei com 14 anos, Aline, né? Na ocasião eu sempre brinco, né? Que na época podia começar a trabalhar com 14 anos. Tava tudo certo, gente, estava, né, na legislação. E eu comecei a trabalhar no comércio. Eu trabalhei por 8 anos numa empresa, numa rede de lojas. E eu gosto sempre de dizer que esse foi uma grande escola para que eu desenvolvesse aquelas competências primárias, sabe, que a gente vê essa geração que hoje tem algumas dificuldades iniciais de comunicação, de olhar para o próximo, de entender a necessidade das pessoas. Então ali foi uma grande escola, sim. E depois só que eu fui me deparar com a oportunidade, né, do mercado financeiro. E como é que foi a entrada na faculdade? Me conta um pouquinho como é que foi a escolha de curso. Eu optei por administração de empresas, porque eu sempre entendi que eu gostaria de trabalhar já trabalhava no comércio, como eu comentei com você, e eu entendia que fazer um curso que me optasse, né, que me validasse, por exemplo, para fazer gestão de uma empresa, seja ela qual fosse, seria algo que me daria uma amplitude grande profissional, de carreira. Então eu escolhi por isso. Embora eu soubesse que é amplo, né, a área, eu teria que depois fazer algumas especializações e foi o que eu fiz, né. Claro. E a ViaCred chega como nessa jornada? A ViaCred chega, eu acho que eu estava um pouquinho à frente ali da metade da faculdade. Quando eu comecei, eu trabalhava ainda no comércio. E aí eu lembro de um marco, Aline, que no meio da faculdade eu comecei a ter matérias relacionadas ao mercado financeiro. E ali eu comecei a abrir, assim, um horizonte, né? E identifiquei que não, eu não quero mais trabalhar no comércio, eu quero trabalhar no mercado financeiro. E aí eu comecei a garimpar oportunidades nesse mercado. Foi intencional. O que não foi intencional é chegar numa cooperativa, né? E aí quando eu cheguei na cooperativa, eu me deparei com
a grande oportunidade de atuar naquilo que tecnicamente eu já tinha despertado uma afinidade, que era o mercado financeiro, mas num modelo que poderia sim transformar muita coisa, que eu poderia aliar daí aquilo que eu sempre tive como princípios, como valores, na prática, né, na profissão também. Então foi muito especial esse momento. E eu acho que eu só me flagrei dessa oportunidade depois de já estar por aqui, sei lá, um ano e pouco, sabe? Que daí eu comecei a ver a amplitude e as possibilidades desse modelo de negócio. E você não iniciou aqui em Blumenau, né? O início dessa jornada foi lá em Itajaí. Foi interessante porque na ocasião, quando eu fui contratada, os colaboradores novos eram treinados aqui. Então eu fiquei sendo treinada aqui, sei lá, não lembro, uns 2 meses, 3 meses, né? Sim. E eu fui contratada especificamente para atuar em Itajaí. Morava em Balneário Camboriú, a oportunidade era lá e eu atuei muitos anos lá, Aline. Bastante tempo mesmo. Os meus primeiros contatos com o cooperado, né? Aprendendo a trabalhar no caixa, depois nas mesas de atendimento, ou seja, sabe aquela atuação bem polivalente no posto de atendimento? Eu vivi tudo isso lá em Itajaí. Só que quando eu comecei lá em Itajaí, era um posto de atendimento dentro de uma empresa, fechado para um grupo específico de colaboradores, né? E depois, no decorrer aí dessa atuação na expansão, tenho muito orgulho de falar que eu atuei na expansão da cooperativa lá na região. Hoje aí com mais de 100 mil cooperados na cidade, né, com muitos postos de atendimento. Eu gosto de também lembrar o quanto essa jornada me gerou aprendizado, foi muito especial. Com toda certeza, tá, né, as oportunidades que foram surgindo também vieram dos aprendizados que eu tive nesse cenário. E essa é justamente a minha próxima pergunta, né? Algum momento marcante que tu lembras dessa jornada que vale a gente compartilhar? Eu lembro que eu sempre recebia orientações, principalmente aqui da sede, ou nos lugares, nas cidades onde a cooperativa já estava um pouco mais madura, digamos assim, que lá eu não conseguia aplicar muito bem, né? Nós estávamos numa cidade lá em que durante muito tempo ficamos fechados, e quando optamos por não, vamos expandir, vamos abrir postos de atendimento, né, porta para fora para a comunidade, ali ninguém sabia o que era cooperativismo. Então foi um momento assim que a gente teve que reaprender lá como é que fazia prospecção, como é que a gente, né, vendia, entre aspas, essa cooperativa para a comunidade. Então foi muito aprendizado, porque tentava de uma forma, né, batia na porta e aí as pessoas diziam assim, conhece a ViaCred? Na época ainda Crediaring, tá? Depois mudou para ViaCred. Conhece a ViaCred? Não faço ideia do que seja a ViaCred. E aí conta um pouquinho de história. Então a ViaCred é uma cooperativa, não tenho ideia do que é uma cooperativa. Retroage mais algumas casas. Sim. Então foi bem desafiador e durante esse processo, assim, eu acho que eu tive que me reinventar muitas vezes para conseguir obter resultados, né? E teve alguma história engraçada que a gente conta ao longo dessa jornada? Teve várias, né? Histórias engraçadas. Eu acho que quando a gente está, inclusive, nessa posição de querer aprender, a gente se joga em muitas oportunidades e cenários e, inevitavelmente, né, essas questões engraçadas podem acontecer. Mas eu lembro de uma ocasião, aí eu já estava galgando cargos de liderança, tá? E eu comecei na liderança na cooperativa aproximadamente em 2006, 2007, onde eu comecei a assumir postos de atendimento como gerência, né? E eu lembro que na ocasião em Itajaí nós estávamos fazendo, né, começando também a entrar um pouquinho na mídia, em algumas oportunidades e divulgando a cooperativa. E eu lembro que alguém da comunicação falou assim, surgiu uma oportunidade e precisa dar uma entrevista para um jornal local. Beleza? Topa? Não, topo, vamos lá, né? Medinho lá, mas vamos lá. E era um jornal com uma particularidade com relação ao vocabulário, assim, local, né? De Itajaí. Mas eu não tinha esse conhecimento, não sabia como é que eles iam expor. Fui lá, Aline, né, fiz todo cuidei com cada palavra que eu ia falar, divulguei a cooperativa, assim, poxa, que oportunidade a gente vai colocar a cooperativa, né, num canal de imprensa para as pessoas visualizarem. Quando eu vi a manchete, quando eu vi o que eles escreveram, assim, foi... Primeiro, hoje é engraçado, mas na época eu te confesso que eu fiquei até preocupada da forma como eles falaram, né. Não vou entrar em detalhes de vários aspectos da notícia que eles deram, mas a manchete era uma declaração dizendo a bagrona da ViaCred. Ok. E anunciava qual que era a manchete, ou seja,
né, dando para mim essa nomenclatura de uma agrônoma que eu no começo não entendia nem o que significava. Depois eu fui entender que na localidade, né, significa um chefe, alguém chefona da Viacred. mais ou menos isso, né. E aí eu fiquei com bastante, na época, vergonha e tal, e depois até entender, sem te dizer que isso, assim, durante muito tempo na Viacred, muitas pessoas falavam, lá vem a Vagrona da Viacred, lá vem a Vagrona da Viacred, meu Deus do céu, né, da próxima vez eu vou pensar melhor, ou então ver qual que vai ser a prática do canal de imprensa, né, a ser adotada no vocabulário que eles utilizariam. Mas foi bem engraçado, bastante tempo, tá, isso foi sendo citado, porque já fazem muitos anos também que isso aconteceu. Que incrível. E a gente fala de uma jornada, né? Você acabou de falar muito tempo, mais de 20 anos, né? 25 pra gente ser mais exato. E Lu, primeira diretora, mulher na Viacred, né? Como é que foi esse momento pra ti? Foi muito especial, embora eu nunca tive, assim, optado, não, eu vou ser a primeira mulher diretora, isso foi muito orgânico na minha carreira, né? Fui a primeira superintendente também, mulher, né? E eu acredito muito, Aline, num formato, e eu acho que a Viacred, a cooperativa, tem muito disso, de considerar equipes diversas, equipes que se complementam, e eu acredito muito nessa frente da complementariedade. E para isso as pessoas precisam ser autênticas, né? Uma mulher numa cadeira como essa, ela precisa ser uma mulher numa cadeira como essa e não querer de repente trazer características, né, diferente das dela. Então eu sempre me propus a isso, a entregar o que eu sou, o que eu tenho a contribuir para o cooperativismo, para as pessoas. E eu acho que isso sempre deu tão certo que eu nunca galguei nenhum cargo específico. As coisas foram acontecendo, eu acredito, porque as pessoas foram identificando valor no que eu realmente, essencialmente, né, tenho para contribuir. Sim. E assim como para mim, né, outras tantas mulheres na cooperativa te têm como uma inspiração. Então a gente queria que tu contasse o segredo para chegar e equilibrar todos esses pratinhos, né? Afinal é mãe, mulher, esposa e ainda hoje ocupa um cargo de diretoria. Eu queria te dizer aqui, Aline, que tudo dá certo. Que bom! Que tudo é um mar de rosas e que, né, tudo foi muito tranquilo na minha vida, né, mas não. Só que essa não é a verdade. Não é verdade, e por que eu tô falando isso? Porque às vezes as pessoas olham do lado de fora e imaginam que alguém teve, de repente, algo favorável, um cenário, né, favorável, algo que facilitou essa jornada, e eu trago isso também não para dizer que eu passei por dificuldades, não é isso. É que eu, como você, como qualquer outra pessoa, tem os mesmos desafios. E eu acho que a diferença está em como a gente lida com eles, como a gente trata, né? Porque toda essa dedicação à carreira, eu tendo uma família, tendo filhos, com toda certeza esse banquinho, né, com 4 perninhas, em algum momento algum fica manquinho, sabe? Tem horas em que a carreira está mais em alta e às vezes eu percebo alguma falha, né, na família, nos filhos, com o esposo. Tem horas que está tudo bem lá, mas aqui fica um pouco, né, deficitário também. Mas eu acho que a gente tem que encarar isso como um natural da vida, das coisas, da forma como a gente entrega. Eu gosto sempre de pensar que eu dou sempre o meu melhor. No momento em que eu estou vivendo, na hora, né, na profissão, na família. Então eu sempre gosto de pensar assim, eu sou a melhor esposa que eu posso ser, a melhor mãe que eu posso ser e a melhor profissional que eu posso ser. E aí eu fico em paz comigo mesmo, né, com o coração tranquilo. E aí eu acho também que isso favorece porque a gente produz mais em todos os aspectos, tá? A gente é uma mãe melhor porque pensa assim, e também uma profissional melhor, uma esposa melhor, porque pensa assim, filha, né, irmãs, eu sou a mais velha de 4, então nós temos várias, né, relações aí nessa jogada. E eu gosto de pensar dessa forma, gosto de achar que a gente está dando o nosso melhor e o que é para ser, vai ser, né. E sempre tem aquela correria também de saber, eu sempre saio daqui às vezes dizendo assim, bora pro segundo turno, né? Sim. Que é o turno, né, para ver se a tarefa tá pronta, para ver se, né, hoje meu filho mais velho não mora mais comigo, ele mora em Balneário, faz faculdade lá, e é aquela coisa de dar uma ligada para ver se tá tudo certo lá, né, equilíbrio pratinho aqui, equilíbrio pratinho lá, mas no final eu acho que isso tudo traz felicidade também, né.
E eu acho que é isso. Levar com leveza, levar com autenticidade. E a Aline tem dias e dias, né? Não só para mim, para ti, para todo mundo. Né? Agora, um ponto importante também é saber que o dia de amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade. O sol vai nascer de novo. Gosto de projetar os problemas que eu estou vivendo lá na frente. Porque daí tu não potencializa muito. Não que tu não dá crédito e não tenta resolver com a maior seriedade do mundo. Mas é que todas as vezes que tu coloca uma situação lá na frente, tentando projetar, sendo um pouquinho visionária com aquilo que tu está vivendo, na grande maioria das vezes, ele diminui significativamente o impacto que tem. Então eu penso assim, para que tanto estresse, tanta preocupação com isso? Lá na frente isso vai ser irrisório na minha vida, na vida dos meus filhos, da minha família, da minha profissão, né? Tem um percentual significativo das preocupações que a gente tem que não acontece. Sim, né? sem Um dúvida. percentual muito grande. Então gosto de tentar levar dessa forma. Dica valiosa, hein? Para anotar no caderninho e não esquecer nunca mais. Mas Lu, me conta um pouquinho como é que é fora do trabalho. O que te motiva? Parece clichê, né? Mas assim, não tenho dúvidas de te falar sobre isso. É a minha família. Né? As pessoas com quem eu convivo, eu faço tudo por eles, né? Por mim também, mas por eles. E eu acho que a entrega acontece para eles. Então, eles me motivam, eles fazem com que eu queira ser uma profissional melhor, eles fazem com que eu queira... E muitas vezes, durante a jornada, não pensem que eu sempre tive uma jornada aqui na ViaCred, ou até antes, em empregos anteriores, de que né, é um mar de rosas e o próximo passo já está todo cronometrado. Não, eu pensei em desistir durante essa jornada toda, principalmente com filhos pequenos, durante licença maternidade. Quem é mãe sabe do que eu estou falando, né? E em muitos momentos da minha carreira, a própria família me deu a força, o apoio, né? Eu lembro quando eu vim morar para Blumenau, voltando para Blumenau agora, faz 3 anos, né? Meu filho já estava no ensino médio e foi importante para mim vir para cá, para gerar um pouco mais de qualidade de vida, estava muito na estrada e tal. E eu lembro que eles falaram para mim, principalmente o apoio do meu esposo, foi muito especial. Vai que nós vamos juntos, a gente se adapta, né? Vai dar tudo certo. Meu filho falou, os meus amigos na escola, mas tá bom, eu faço novos amigos. E esse apoio dá um gás, uma energia muito importante pra gente começar, né? Continuar, não começar. Que incrível. E a minha próxima pergunta é sobre rotina. Né? Você falou um pouquinho sobre isso, se vai e volta, né? Trazer a família junto pra cá. Tem algo na tua rotina que tu não abre mão? Tem. Com o crescimento dos filhos, alguns momentos eles vão ficando um pouquinho mais raros, né? E esses momentos são os momentos juntos, os 4, né? Juntos, ou até com né, minha mãe, minha sogra, enfim. E esses momentos, 4 juntos, eu tenho assim perseguido para que eu não abro mão. Então, café da manhã, final de semana. Ai, que delícia. Né? Eu gosto de estarmos os 4 juntos, dentro das possibilidades, né? Como eu te falo, nem sempre é possível, mas quando estamos 4 juntos, eu gosto de ter esse momento. Porque é final de semana, né? Porque como se a gente não tomasse café da manhã dia de semana, a gente toma. Mas por que final de semana? Porque é aquele momento que tu consegue traçar uma conversa, um papo gostoso, sem aquele horário para sair correndo, sabe? Então a gente vai ficar aqui conversando até o café acabar ou até a conversa acabar. Então esses momentos são bem especiais. Que delícia. E agora lugar. Tem algum lugar especial que você gosta de estar para ter ideias ou para pensar? Não é um lugar físico, tá, Aline? É um cenário, assim. Eu sou muito da interação. Então, eu construo muito bem com outras pessoas. A co-construção, para mim, é muito valiosa. Aquele momento em que tem um grupo de pessoas, em que um dá um insight, o outro complementa, e eu venho com algumas ideias. Esse momento é muito especial para mim. E eu acho que a verdadeira sabedoria está na coletividade. Né? Parece clichê de quem trabalha em cooperativa, mas não é. Porque ninguém tem a sua verdade, né? Não a sua verdade, mas não é dono da verdade absoluta. E todas as vezes que eu starto alguma coisa, alguma fala, tu pega aquilo e aí tu traz um complemento e aquilo que é a soma do que tu trouxe com o que eu trouxe é muito mais valioso e muito mais potente. Então esse cenário de co-construção, de ideias, de compartilhamento para mim é muito especial.
E agora, pra gente chegar nos nossos finalmente aqui do ViaCast, eu queria te perguntar sobre esse novo momento que você está vivendo como diretora de negócios. Como é que estão essas expectativas, né? O que a gente pode esperar daqui pra frente dessa atuação? Eu tô muito animada, eu te confesso que tô bastante animada pelas possibilidades. Embora eu nunca estive longe do negócio como diretora de operações. Então, 4 anos na diretoria da operação me deu muita oportunidade de crescimento e aprendizado no negócio também. Mas agora é um novo momento, inclusive considerando toda essa bagagem que eu acabei, né, absorvendo aí na operação. Então, estou animada por isso, pelas novas possibilidades, né? Então, já estamos conversando muito, novas ideias. Eu estou bastante animada com esse novo cenário. E sempre brinco bastante, né? Porque a diretoria de negócios é uma nova diretoria na cooperativa, né? Mas ela é uma diretoria muito com o pezinho na operação. Então, eu não estou me sentindo saindo tanto de uma e entrando na outra, né? Fora que você sabe, nós temos uma diretoria aqui que tem uma atuação muito colegiada. Então, eu estou muito tranquila com essa passagem de bastão, né? Principalmente com o Mílio, que está assumindo a diretoria de operações. Muito tranquila com isso. Trabalhei muito tempo junto com ele como superintendente, eu como diretora. Agora, as possibilidades aí na diretoria de negócios, juntando crédito, né? Recuperação também, canais, me deixa bastante animada. Então, já tem planos aí para 2 anos, 3 anos, 4 anos. Que coisa boa, a gente já tá ansioso e animado também para essa jornada que vem por aí. E Lu, último desafio pra gente encerrar aí oficialmente. Tá bom. Vamos lá? Vamos. Se a Luciana fosse se descrever numa única palavra, Tá. Que palavra que seria essa? Se eu fosse me descrever ou se eu fosse me descrever? Autêntica. Conta um pouquinho mais pra gente do porquê. Porque é algo que lá atrás eu coloquei isso como uma meta para mim. Se eu vou ser uma mulher num cargo de alta liderança, eu preciso ser autêntica. Eu preciso ser quem eu sou para poder gerar o valor que eu tenho condição de gerar. Então, é por isso. Lu, muito obrigada. Pode ter certeza de que essa palavra sim te descreve muito, né? Eu como mulher me sinto representada também, me inspiro muito na tua jornada. Quero te agradecer por estar aqui hoje com a gente, compartilhando parte dessa história. A gente sabe que tem muita coisa ainda, mas eu tenho certeza que o pessoal de casa também gostou bastante de conhecer um pouquinho mais sobre você. Muito obrigada, Aline, pelas trocas e pela oportunidade, né, de estar compartilhando um pouquinho com quem assiste, com quem tem interesse. Então, tamo junto. E vamos lá, né? 2026 chegando aí. É isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, né? Você que nos ouviu até aqui. Antes de encerrar, eu quero te fazer um convite já para acompanhar o próximo episódio especial do ViaCast Conhecendo a Nova Diretoria. Nele, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história do novo diretor de expansão e desenvolvimento, Serginho Cis. Eu te vejo lá e até breve.